Oi, gente, hashtag Band Rio tá no ar. Esse nosso jornal que é exclusivo aqui para o canal do YouTube da Band Rio, para você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. Então vamos àquele nosso giro de repórteres. A gente começa com a Amanda Martins, que traz atualizações sobre a situação da falta de água em diferentes regiões aqui do estado do Rio, por conta de um problema técnico numa elevatória da SEDAI. Fala aí, Amanda. 1,5 milhão de moradores da capital fluminense e também de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com esses problemas de abastecimento de água há pelo menos 2 semanas. Isso por conta de uma falha na elevatória do Lameirão da SEDAI, na zona oeste da capital fluminense. Em alguns locais, a água não pinga da torneira e quando ela chega, vem aí com uma coloração marrom e um cheiro muito ruim, bastante forte. É o relato dos moradores aqui do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, a conta de janeiro já chegou, é o principal relato. Muita gente com medo do desabastecimento e aí a saída é encher baldes e bacias para se programar. Esse problema no Lameirão começou depois de um defeito em uma dessas bombas da SEDAI. Os técnicos detectaram uma pequena falha em uma dessas peças e aí reduziu o funcionamento para 75% da capacidade total. O prazo para que isso tudo seja regularizado é de até 3 semanas. A SEDAI criou, inclusive, um gabinete de crise depois que foi notificada pelo Ministério Público. Há 10 anos, o Complexo do Alemão era ocupado pelas forças de segurança do estado. Mas de lá para cá, pouca coisa mudou para os moradores. Júlia Kallenbach. 10 anos depois da ocupação das forças policiais no Complexo do Alemão, o tráfico voltou a se fortalecer. Moradores das 13 favelas que compõem o complexo vivem à mercê dos criminosos. A ocupação foi uma das maiores operações integradas já feitas no Rio de Janeiro. Foram 5 horas de confronto e insegurança para as forças de segurança chegarem no alto do morro e hastearem a bandeira do Brasil. O número de apreensões chamou a atenção. Quase 40 toneladas de drogas e 600 fuzis foram encontrados. A unidade de polícia pacificadora foi instalada e a promessa de melhorias para a favela gerou esperança nos moradores. Diferentes espaços culturais foram inaugurados. O teleférico do Alemão passou a facilitar o deslocamento de quem morava nas partes mais altas do complexo. Mas os locais pararam de funcionar com o tempo e a presença do Estado só continuou através da Polícia Militar. Em meio a toda essa insegurança e a alta criminalidade, estão as crianças que precisam lidar com a violência. Hoje, para entrar nas comunidades, carros precisam desviar de barricadas, cabines das UPPs estão vazias e a presença do tráfico é clara. O complexo é comandado pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. E mais um golpe tá chegando aí no mercado. Atenção, quem vai trazer o alerta é a Mariana Procópio. A mensagem geralmente chega por aqui, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. E diz o seguinte: a prefeitura vai dar neste Natal um Vale Gás, no valor de R$90. Para conseguir, o usuário só tem que clicar no link e inserir os seus dados pessoais. E é aí que mora o perigo. Na verdade, se trata de uma armadilha, de um golpe virtual, só para conseguir ter acesso a esses dados sigilosos dos usuários. Essa mensagem está circulando em diferentes cidades do país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde a prefeitura emitiu um alerta falando sobre os riscos e avisando de que se trata de um golpe. Mais um entre tantos que se multiplicaram nesse período desde o início da pandemia. Segundo a Febraban, que é a Federação dos Bancos, houve um aumento de 80%. Agora, a orientação dos especialistas é desconfiar sempre e nunca inserir os dados pessoais sem antes buscar outras referências. E hoje teve mais uma audiência na Justiça em relação à morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, deputada federal. Quem acompanhou foi Marcos Sadoc. Segundo a audiência do caso Flor de Lis, a parlamentar está aqui no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para acompanhar a audiência. Hoje são testemunhas de acusação, 5 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público falam desde as 9 horas da manhã. Uma nora da deputada federal, um filho adotivo que foi ouvido como informante e também uma amiga da família falam, portanto, pela acusação e confirmam o que já está nos autos de que Flor de Lis seria a mandante intelectual desse assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho do ano passado, com mais de 30 tiros em casa, aqui mesmo em Niterói. Eles também relatam vários casos como tentativa de envenenamento, assassinato, retaliação, ameaças e afirmam
categoricamente que Flor de Lis é a mandante do crime. E a repórter Yasmin Bachor conseguiu com exclusividade imagens que mostram a chegada do bicheiro Fernando Inácio pouco antes dele ser assassinado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Imagens obtidas com exclusividade pela TV Band mostram a aeronave que vinha de Angra dos Reis pousando no heliporto no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Logo em seguida, Fernando Inácio é levado num carrinho elétrico até o carro dele. Segundos depois acontece o ataque. Câmeras de segurança registram quando os tiros atingem a recepção da empresa de táxi aéreo. Repare que funcionários e clientes assustados se jogam no chão. Fernando Inácio foi assassinado no início da tarde do dia 10 de novembro. Ele foi atingido por pelo menos 3 tiros e morreu na hora. Os assassinos planejaram o assassinato após terem acesso a informações privilegiadas do dia e hora em que Fernando Inácio chegaria aqui no Rio de Janeiro. Os 4 suspeitos de terem participado do crime tiveram a prisão decretada pela Justiça e são considerados foragidos. Mas a polícia já sabe que 3 deles estão no exterior. Até o momento, 5 funcionários do heliporto, o piloto da aeronave e um dos filhos do contraventor foram ouvidos pela polícia. A polícia ainda aguarda a mulher dele e um outro filho para prestarem depoimentos que devem acontecer já na próxima semana. E uma mulher acabou morrendo depois de ser feita refém em Valença, no sul do estado. Quem traz as informações é a Juliana Neves. Esse caso aconteceu aqui nessa faculdade, nesse campus de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. O sequestro começou por volta das 10 horas da manhã, quando a aluna, a vítima, chegava à instituição. Segundo funcionários, ela chegou junto com o suspeito, que é ex-namorado dela. O suspeito foi identificado apenas como Cabo Celso, um policial militar lotado no batalhão de Resende, cidade que fica também aqui no sul fluminense. Segundo os funcionários, eles perceberam que o casal estava há muito tempo dentro do carro, aqui no estacionamento da faculdade, e estavam discutindo. Quando os seguranças se aproximaram, perceberam que Celso estava armado e ameaçando a mulher. Os funcionários dizem que a discussão seria ali porque ele não aceitava o término do relacionamento. Logo, a Polícia Militar aqui de Valença, a Polícia Civil foram acionadas. Foi acionado também um negociador e foram 2 horas e meia de negociação. Mas Celso não se rendeu, acabou atirando na vítima e foi um tiro na cabeça. Ela foi socorrida em um hospital aqui da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio dessa sexta-feira, mas na segunda-feira a gente está de volta com muito mais informação. Tchau, gente, até semana que vem, bom final de semana!